Polícia liberta 17 pessoas que eram mantidas reféns em um ônibus no Rio de Janeiro. E você vai ver também. Inflação acelera e fica acima do esperado em fevereiro. Governo afirma que dengue começa a diminuir, mas situação ainda é crítica no país. Catar afirma que Israel e Hamas não estão nem perto de um acordo de paz. E ainda, a PP de Vinícius Júnior ajuda a ensinar crianças de escolas públicas do país. Matemática, português, algumas contas que às vezes é muito difícil e acaba aqui sendo fácil, como um jogo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, acabou agora há pouco o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. O local, inclusive, foi evacuado pela polícia. O veículo pertence à Aviação Sampaio. Um homem armado fez pelo menos 15 pessoas reféns, incluindo crianças e idosos. Vamos ver imagens do local. 2 pessoas foram baleadas pelo criminoso. Um homem identificado como Bruno Lima da Costa Soares foi atingido por 3 tiros no tórax e no abdômen. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, e corre risco de morte. O ônibus seguia para Minas Gerais quando foi rendido pelo criminoso. As equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais estavam à frente das negociações para libertar os reféns. Os acessos ao terminal rodoviário chegaram a ser bloqueados e atiradores de elite se posicionaram. Agentes do Batalhão de Policiamento em áreas turísticas da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. O governo do Rio de Janeiro convocou uma reunião de emergência com a cúpula da Segurança do Estado para acompanhar o caso. A rodoviária do Rio garantiu que as pessoas com passagens marcadas para esta tarde terão suas viagens remarcadas gratuitamente, junto com as empresas. E olha só, como eu disse, esse caso parou o Rio de Janeiro e chamou a atenção de todo o país nesta tarde. E para falar mais sobre o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro, nós vamos conversar agora com um especialista em segurança pública, o coronel reformado da Polícia Militar, Roberto Alves. Boa noite, Coronel Roberto Alves. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Muito boa noite, Kleber, e aos nossos web espectadores. E, Coronel, foi uma operação bem sucedida da polícia, inclusive a imprensa também teve a sua parte aí de responsabilidade nessa ação? Primeiro, sempre que o teatro de operações é estabelecido de imediato ou mais ágil, o sucesso da ocorrência tende a ser positivo sempre. Porque o que é o teatro de operações? Quando você tem uma ocorrência com reféns, você tem que conter, isolar e iniciar imediatamente a negociação. Ou seja, a chegada pronta da Polícia Militar, da estrutura de operações especiais, que tem todo esse conhecimento nesse tipo de teatro de operações, faz com que você elimine a possibilidade de outras pessoas fora do teatro possam correr qualquer risco e você contém a situação, ou seja, o criminoso contido, os reféns em segurança. Então, tem que ser estabelecido esse teatro o mais rápido possível, e foi o que aconteceu. Por isso, com certeza, a solução foi mais rápida, demorou 2, 3 horas, mas foi rápida. Nós temos negociações que levam dias até. Então, foi ágil, foi rápido e eficiente. Por quê? Todos os reféns saíram com vida e com sua integridade física preservada, inclusive o criminoso também foi preso, não teve como resultado, eventualmente, a morte. Então, sucesso total. Claro que a ocorrência tem uma gravidade antes do estabelecimento da chegada da Polícia Militar. Então, a pessoa corre risco da sua vida, mas a ocorrência em si, pelo que foi formatado e desenvolvido, negociado, a ocorrência é completamente sucesso. E a imprensa sempre tem um papel importante, porque ela elimina
das pessoas a curiosidade, ela efetivamente apresenta o enquadramento contínuo do que está acontecendo, ouvindo as autoridades e passando a informação, porque nós temos dentro das pessoas que estão acompanhando, familiares de todas, imagine, de todos os envolvidos. Então, é importante que esse ânimo esteja sempre sendo contido com informações, e a imprensa tem um papel importante. Agora, um fato que deve ser considerado. Hoje, a tecnologia permite que no celular você tenha acesso às informações. Então, a movimentação do trabalho da polícia nesse momento tem o negociador, mas tem as equipes táticas e tem, inclusive, você tem posicionamento de snipers. Se o criminoso também tem acesso a essas informações, ele pode criar uma motivação extra e o que estava contido pode criar um fator novo. Então, é importante que a imprensa faça o seu trabalho, mas com a limitação de não invadir o teatro de operações. E, coronel, como deve ser a postura dos policiais durante uma negociação como esta? Quando ele decide, por exemplo, que é o momento de agir? Primeiro que existe um comando das operações, que não está com o negociador. O negociador faz parte da equipe tática, porque a equipe tática tem negociação, tem a equipe tática de pronta invasão, de pronta intervenção, caso seja necessário. Imaginemos que houvesse tiros dentro do ônibus e que as vítimas estivessem em risco a sua integridade. A ação de invasão poderia ter sido necessária. E você tem ainda o trabalho articulado, preservado do sniper, que é aquele especialista que, em situação extrema, tem que intervir. Então, quem decide? O comandante das operações, o comandante que tem um quadro maior. O negociador, ele tem a missão precípua de manter o criminoso calmo, de tirar o maior número de informações possíveis desse criminoso, para que você possa ampliar o grau de negociação, entender qual é o motivo dele. Tem situações como essa que o criminoso começa a pedir até helicóptero, começa a pedir uma série de coisas. Ele quer o advogado, ele quer a presença da imprensa, ou seja, não se sabe o que vai acontecer. Então, o negociador fica exclusivamente focado na pessoa, no entendimento desse quadro e fazendo progredir a situação, conduzindo para que ele se entregue, mostrando que a melhor sinalização, o melhor resultado para ele é que ele se entregue e que as vítimas estejam seguras. Então, quando o negociador chega a um extremo que ele não consegue manter esse posicionamento e a segurança de todos, ele passa para o comandante, que vai adotar, eventualmente, posturas anexas a esse contexto, e depende muito de cada situação. Mas a negociação, ela não tem pressa, não tem tempo. Ela pode, como eu falei, levar até alguns dias, como já ocorreu em cenários recentes aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o coronel Roberto Alves, que é especialista em segurança, e eu agradeço muitíssimo a sua participação e essa visão técnica que só um profissional em segurança poderia ter. Muito obrigado, coronel. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Ótima noite para vocês. Grande abraço. E olha só, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, né, mais de 4.000 fuzis foram apreendidos no estado do Rio de Janeiro desde 2016. Uma média de 5 armamentos por dia. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, no total foram 4.136 armas de alto calibre apreendidas em 9 anos e 3 meses. Só no início do ano de 2024 já foram 154 fuzis apreendidos, 62 deles recuperados em janeiro, 66 em fevereiro e 26 nos primeiros 11 dias de março. O último número representa uma média de mais de 5 apreensões a cada 24 horas. O ano de 2023 bateu recorde histórico de apreensões. O total de 610 armamentos representa um aumento de 28% na comparação com o ano anterior. A capital do estado foi a região com o maior número de fuzis apreendidos em 2023. Ao todo, o município teve 376 armas de alto calibre apreendidas. Em seguida, vem a Baixada Fluminense com 152 armamentos retirados de circulação no ano.
Segundo especialistas, os altos índices não significam que o crime organizado tenha perdido o poder de fogo, e sim que os criminosos que controlam parte da cidade possuem uma força bélica como nunca se viu antes. Eu mudo de assunto agora para falar de economia. Em fevereiro, a inflação teve alta no país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,83%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A alta foi puxada pelo impacto sazonal do Grupo Educação, que subiu 4,98% no mês. Nas atividades de educação, a maior contribuição veio dos cursos regulares, que subiram 6,13% no mês. As maiores altas nos preços vieram dos grupos ensino médio e fundamental, pré-escola, curso técnico e creche. Também houve aumento na inflação do ensino superior de 3,81% e da pós-graduação de 2,76%. Além da educação, outros 6 grupos, de um total de 9, registraram alta. Foram eles comunicação, alimentação e bebida, transportes, saúde e cuidados pessoais, habitação e despesas pessoais. O indicador do IBGE é utilizado para medir a inflação oficial do país. Apesar da alta no mês, a inflação acumulada em 12 meses registrou leve baixa em fevereiro, a 4,50%, ante 4,51% no mês anterior. Com isso, o resultado fica no teto da meta de 2024. Para este ano, o centro da meta da inflação é de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Vamos à saúde agora. O Ministério da Saúde afirma que houve queda nos casos de dengue em alguns estados do país. Apesar dessa desaceleração da doença nos últimos dias, a situação ainda é grave. De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde, Etel Maciel, os números indicam que os casos de dengue devem diminuir de forma rápida. Mas, segundo ela, é difícil prever a movimentação de casos porque as epidemias de cada estado começaram em momentos diferentes. Apesar disso, uma desaceleração já pode ser notada. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, são mais de 500 mil. Mas a situação começa a dar sinais de melhora. E, segundo a secretária, o comportamento tende a se repetir em outros locais. Apesar da aparente melhora, 9 unidades da federação ainda estão em situação de emergência pela doença. E em muitos locais, a vacinação está abaixo do esperado. Empresas que produzem repelentes temem a falta de materiais para a fabricação do produto. Depois do início da epidemia da dengue no Brasil, a procura aumentou tanto que ficou acima do esperado. De acordo com associações do setor, não há dados consolidados sobre o aumento real na busca por repelentes no país. Mas a indústria e grandes redes de farmácias estimam alta de 500% em fevereiro de 2024, na comparação com o mês de novembro de 2023. Esse resultado está diretamente ligado à epidemia da dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país já ultrapassou 1,5 milhão de casos e contabiliza 391 mortes confirmadas pela doença. Para atender à demanda de repelentes, fabricantes informaram que aumentaram turnos de trabalho e anteciparam a compra de matéria-prima. Mas a indústria receia a possível falta de insumos para a fabricação do produto já a partir de abril. A CIMED, uma das fabricantes de repelentes no país, ressaltou que a matéria-prima desse produto é importada e, por ser inflamável, é preciso trazê-la ao Brasil usando navios. Por isso, ainda não se tem a confirmação se de maio em diante os insumos estarão disponíveis. Enquanto isso, algumas farmácias já registram falta de estoque. Aqui nesta drogaria onde nós estamos, por exemplo, no centro da capital paulista, há apenas estes 2 frascos disponíveis para venda. E veja a seguir, Qatar afirma que Israel e Hamas não estão nem perto de um acordo de paz. E ainda, aplicativo de Vinícius Júnior ajuda a ensinar alunos de escolas públicas do Brasil. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, disse hoje que um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas não está próximo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, afirmou que neste momento o país está envolvido na tentativa de diálogo construtivo entre as partes. Mas, segundo Al-Ansari, não há otimismo quanto a um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Infelizmente, não posso oferecer nenhuma previsão no momento. A situação é muito complicada na região. Não estamos nem perto de um acordo. Ambos os lados não estão convergindo para uma linguagem que possa resolver as atuais divergências sobre a implementação de um acordo. Mas seguimos pressionando para que um acordo aconteça em um futuro próximo. Com a chegada do Ramadã, o mês sagrado de jejum e oração para os muçulmanos, o Catar buscou acelerar as tratativas. Todos esperávamos que o povo de Gaza pudesse passar o mês sagrado do Ramadã com alguma noção de paz, alguma noção de normalidade. E, infelizmente, isso não aconteceu. And sadly, that did not happen. All of us were pushing towards. Al-Ansari disse que permanecem questões, incluindo a finalização de onde as tropas israelenses irão parar, quantas pessoas entrarão e sairão de Gaza e como a ajuda poderá entrar na região. O Catar foi fundamental na mediação da única pausa nos combates na guerra de 5 meses, em novembro. Al-Ansari disse que desta vez é necessário um novo formato de acordo, que para ter sucesso depende da participação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. E uma pesquisa revelou que 73% dos jovens que não concluíram a educação básica têm a intenção de retomar os estudos. Ao todo, mais de 9 milhões de jovens estão fora da escola. A pesquisa mostrou que o maior desejo está entre as mulheres, enquanto os homens representam 69% de vontade de retomar os estudos. A maioria pensa em fazer o ensino médio técnico que une a educação básica com um curso tecnólogo. Os jovens têm entre 15 e 29 anos de idade e constituem famílias com renda per capita de até um salário mínimo, sendo que 7 em cada 10 são negros. Destes, a pesquisa revelou ainda que 86% já ultrapassaram a faixa etária adequada para frequentar o ensino regular. Entre as principais razões apontadas por aqueles que ainda pretendem terminar o ensino médio estão a perspectiva de melhora da condição profissional, seja para ter um emprego melhor ou para arrumar um emprego, e o desejo de ingressarem a uma universidade. Os dados reforçam a urgência de uma educação de qualidade e um melhor preparo para o mundo de trabalho para as juventudes. Na contramão desses números, somente 27% dos jovens na mesma faixa etária, sem a etapa de ensino completa, não têm vontade de voltar a estudar, pela necessidade de trabalhar e cuidar da família. E por falar em educação, acostumado a brilhar com as camisas do Real Madrid da seleção brasileira, Vinícius Júnior também marca golaços fora de campo. Um aplicativo desenvolvido pelo Instituto do Jogador auxilia no aprendizado de milhares de crianças em escolas públicas do Brasil. O avatar inspirado em Vinícius Júnior aponta para o céu e comemora os golaços marcados por Ana Clara e Yuri, estudantes do ensino fundamental de uma escola pública em São Gonçalo, cidade natal do atacante brasileiro que defende o Real Madrid. As duas crianças acertaram uma pergunta no aplicativo Base, criado pelo Instituto Vini Júnior para melhorar o aprendizado na rede pública de educação no Brasil através do futebol e da tecnologia. O trabalho do astro da seleção brasileira, que também é voltado para o combate ao racismo, foi reconhecido internacionalmente, inclusive pela Organização das Nações Unidas. Sem a pretensão de substituir professores ou a escola tradicional, o aplicativo foi desenvolvido como uma ferramenta para auxiliar os educadores e conta com cerca de 2.000 perguntas sobre disciplinas como matemática, português e ciências. Matemática, português, algumas contas que às vezes é muito difícil e acaba aqui sendo fácil, como um jogo. Pelo investimento na educação, Vinícius Júnior foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco em fevereiro deste ano, sendo somente o segundo jogador brasileiro a receber esta homenagem depois de Pelé.
O atacante revelado pelo Flamengo também ganhou, em outubro do ano passado, o Prêmio Sócrates, uma distinção entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro a jogadores comprometidos com ações de mudança social. Lançado em 2021, o aplicativo Base já beneficiou 4.500 estudantes e 500 professores de 10 escolas públicas em 4 estados brasileiros. Até o final de 2024, espera-se que chegue a 30 centros de ensino, a maioria de alunos com recursos econômicos limitados. E hoje é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30, e com ela, Caroline Povoleri. Muito boa noite, Carol. E qual é o tema de hoje? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na RIT. Kleber, no último domingo aconteceu a 96ª cerimônia do Oscar nos Estados Unidos e um cachorrinho tem viralizado nas redes sociais depois que entregou muita fofura na plateia da premiação, Kleber. Messi, que interpretou o personagem Snoopy no filme Anatomia de uma Queda, aparece aplaudindo o vitorioso Robert Downey Jr., que venceu na categoria de melhor ator coadjuvante. Fato curioso, Kleber, e que muitos ainda não sabem, é que Messi não esteve presente durante a premiação. As cenas em que ele aparece batendo palmas foram gravadas previamente com direito a figurantes. No fim, ele merece mesmo a premiação, porque é tão estrela quanto todos os indicados, não é mesmo, Kleber? Depois dessa revelação surpreendente, eu volto com você aí no estúdio, mas na terça que vem eu volto com o Minuto Pet para falar sobre um assunto muito importante, o Março Amarelo. Até lá, Kleber! Carol, antes de encerrar, no mínimo, Carol, ele merecia um Oscar de efeitos especiais, o cachorrinho, não é mesmo? Ótima noite para você, Carol, e até mais. Até mais. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.